lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 20 a 30 minutos de morato. Não vai ter jeito de fazer esse vídeo de hoje menor do que isso. Mas vamos explicar por quê. Vale a pena dar uma continuidade àquela discussão que foi inaugurada umas semanas atrás com o fato de uma influencer norte-americana, a Courtney Novak, ter se colocado um desafio de ler um livro de cada país ao longo de um ano e, quando chegou ao Brasil, acabou dando de cara com Memórias Póstumas de Brás Cubas e fez um vídeo assim semi-enfurecido com o fato de que brasileiros, como vocês fazem isso com a gente? Vocês não divulgam que existe esse nível de literatura no país de vocês. Agora eu tenho que continuar o meu desafio e não consigo ler outra coisa, sabendo que existe mais Machado de Assis para ler, e não consigo pensar que eu não tenho a capacidade de lê-lo na língua original. Então, isso desencadeou uma série de questionamentos, umas discussões sobre se é complexo de vira-lata, o fato de que a gente só presta atenção quando uma estrangeira fala ou não. Não, é verdade que o Machado de Assis tem qualidades e ele realmente acabou atingindo o primeiro lugar em vendas na Amazon. Então, todas essas coisas foram muito discutidas. Até aqui no canal, que é super modesto, teve gente perguntando e virá um vídeo a esse respeito sobre... E já que Machado de Assis fez sucesso, e o caso do Paulo Coelho, que também é brasileiro e vende muito mais, é o brasileiro que mais vende no mundo. Vou falar disso em algumas semanas. Mas voltando para o Machado, houve questionamentos e eu, na verdade, acompanhei essa discussão em alguns outros canais que têm mais visibilidade que o meu e vi questionamentos do tipo: mas por que é bom? Eu não gosto. Eu, na verdade, acho horroroso. Tive que ler no colégio e me traumatizou. É uma coisa muito chata. Isso, inclusive, me lembra um aluno meu que, há muitos anos, me perguntou: Morato, por que literatura brasileira é sempre ruim? Eu fiquei assustadíssimo. Ele estava lendo com recomendação minha para a gente trabalhar em aula, Graciliano Ramos. E ele vem falando que literatura brasileira é ruim. Daí perguntei o que ele estava entendendo por literatura ruim. Ele falou: a gente não tem um Lovecraft, não tem nada disso. Esse tipo de questionamento, e que num dos canais aqui surgiu com a pergunta de, afinal de contas, por que Machado de Assis é bom? O que ele tem de objetivamente tão melhor do que os outros? Faz com que eu tenha um pouco de coragem e um pouco de ousadia de tentar sintetizar o que, na verdade, mereceria horas e horas e horas de explicação. Porque dá pra gente fazer cursos e mais cursos sobre Machado de Assis para dar conta de por que ele é bom. Mas vamos organizar algumas coisas rapidamente. Primeira de todas, o Machado de Assis é um escritor. Não vamos confundir um criador de historinhas com um escritor. Uma boa história, ela pode vir em qualquer tipo de meio. Ela pode vir no meio escrito, ela pode vir numa história em quadrinhos, ela pode vir num filme, ela pode vir numa música. Qualquer um de vocês que tem um pouco mais de idade pode se lembrar do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, que era uma enorme narrativa feita em música durante séculos. As narrativas foram feitas assim, a Odisseia foi um poema cantado, a Canção dos Nibelungos, a Canção de Rolando, foram todas epopeias nacionais que surgiram originalmente cantadas. Quando eu falo que o Machado de Assis é um escritor, o que eu estou falando é que uma das coisas fundamentais do que há de valor nele é exatamente o fato de que ele escreve bem, ele usa as palavras. Então é menos o ponto de qual é a historinha que ele está passando, e sim, a historinha muitas vezes
tem algo que não engancha tanto quanto outras historinhas engancham com facilidade. Por outro lado, é uma qualidade no que ele tenta mostrar nessas historinhas que impressiona. Vamos falar disso. Mas, quando eu estou falando de por que ele é bom, a gente tem que agora tentar entender quais são os critérios. Vi alguns vídeos tentando sair pela tangente e dizer que, não, em cada época a gente tem valores diferentes, de repente os seus valores não são os mesmos. Sim, há um grão de verdade nisso, mas por outro lado, o Machado de Assis faz narrativa. E a narrativa vem sendo estudada com critérios razoavelmente objetivos desde Aristóteles. Passamos por vários críticos que leram, analisaram, viram a eficiência de elementos narrativos e criaram uma série de parâmetros, na verdade, identificaram uma série de parâmetros, porque não foi só eles virarem e falarem, a gente deve fazer assim, deve fazer assado. Não, eles pegaram narrativas que estavam sobrevivendo, narrativas que continuavam eficientes e foram vendo o que tinha nessas narrativas. Bom, por conta disso, a gente pode então dar uma sintetizada em que as narrativas vão apresentar o quê? Claro, personagens. E os personagens são apresentados em vários níveis. Pode ser o personagem apresentado através das ações, pode ser o personagem apresentado através dos seus pensamentos. E pode haver também o personagem que é apresentado no contraste ou no reforço de pensamentos e ações. Construir bons personagens é um elemento fundamental de um grande narrador. Os personagens estão num cenário que pode ser descrito à exaustão. Qualquer um que lembre do Eça de Queiroz sabe que pode se descrever à exaustão. Ou então do Tolkien, que passa páginas e páginas descrevendo seus espaços. Mas há uma questão importante aqui. O cenário serve para a história ou ele serve só para estimular a imaginação? Uma das grandes reclamações de gente que se decepciona com livros que foram transladados para outro meio, normalmente da página impressa para tela de um cinema, de um computador, de uma televisão, se decepcionam por quê? Porque não aparece com a riqueza de detalhes que eles imaginavam. Sim, um bom narrador pode inventar, só que não é esse o ponto fundamental da narrativa. Esses personagens, nesse cenário, se desenvolvem dentro de um tempo. E esse tempo é um tempo fundamentalmente narrativo, um tempo em que as coisas acontecem e que pode ser um tempo que se alarga ou se comprime. Muito importante é aquele narrador que escreve uma história que faz a gente querer correr atrás dos acontecimentos, porque tem muita coisa acontecendo. Mas esse é o narrador que normalmente foca no e daí, e daí, e daí, e daí. Dan Brown, no Código da Vinci, fez um excelente trabalho de e daí. Por outro lado, esse trabalho de e daí dele não contempla certa profundidade que a narrativa poderia dar. E ele trata de maneira muito superficial um monte de aspectos históricos. A narrativa funciona, mas ele, para isso, tem que inventar um monte de coisa ou diminuir aspectos que são super complexos da época do Renascimento, do Leonardo da Vinci, da história da Igreja. Personagens, cenário, tempo são apresentados não no espaço boiando, mas eles são apresentados por um narrador, por um foco narrativo, alguém que conta a história. Essa pessoa que conta a história, ela evidencia, ela suprime, ela põe na luz, ela omite coisas, e isso vai criando um ritmo de narrativa também que é fundamental para a gente ter uma boa e eficiente narrativa.
Por fim, tudo isso se junta dentro de uma concepção, de uma categoria que a gente vai chamar de enredo. O enredo é a combinação de todos esses elementos narrativos que acabam por dar a cara da história. O enredo bem feito é aquele em que tudo está muito bem costurado, em que as coisas aparecem de forma a contribuir para o andamento da narrativa, para a significação. Notem que eu até agora não falei nada de é divertido, não é divertido, prende, não prende. Eu estou tentando estabelecer os elementos objetivos de o que tem uma narrativa. Se a gente quiser falar que uma narrativa é boa ou ruim, se a gente quiser falar como o meu aluno, que a literatura brasileira é ruim, a gente tem que se pautar por esses critérios, entendendo que eles vêm através de uma linguagem. Um perigo, como eu já disse, é a gente achar que uma historinha é todo o conteúdo da narrativa. Se a história é interessante, a narrativa é boa. Às vezes tem histórias que não tem nada de interessante, mas a narrativa é genial, porque a narrativa vai envolver esses 5 elementos: personagens, cenário, tempo, foco narrativo e enredo. Aí, a gente precisa então começar a entender o que é o valor do Machado de Assis aqui. Eu várias vezes relembro que o primeiro 5 minutos, e foi uns 5 minutos que eu respeitei os 5 minutos, era um programinha a respeito do valor. Uma obra tem vários valores e é óbvio que cada época valoriza coisas diferentes, mas independente disso, a gente não pode cair na ilusão do relativismo, de que então cada um pensa do seu próprio jeito. Não, a gente tem alguns elementos que a gente pode pesar e ver, ó, esses aqui são realmente importantes e esses são os elementos literários. Agora vamos ver. Como é que o Machado de Assis se destaca de outros narradores ao utilizar os elementos literários, e aqui a gente não pode esquecer da linguagem, para montar tudo isso? Uma primeira questão séria para a gente é que a linguagem, às vezes, atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco por causa, não do Machado de Assis, mas por causa da gente. Porque ele escreveu de uma maneira super clara, mas de uma maneira sofisticada e erudita. Ela demanda. É mais ou menos como um esporte que tem muitas regras. Você reclamar que você não é bom nesse esporte, então o esporte é ruim, não, é você que não consegue entrar nas regras do esporte. O Machado de Assis põe a régua lá em cima e, ao fazer isso, ele consegue, utilizando elementos constitutivos da frase, criar situações de expressão muito sutis e delicadas. Ele consegue criar significados de maneira muito eficiente. E aí, claro, nesses significados que ele cria, ele vai apresentando personagens. Os personagens dele são personagens que são complexos, são personagens que têm muita densidade, muita profundidade. Esses personagens falam, mas eles também agem. E o agir é fundamental aqui, porque muitas vezes o agir se contrapõe a o que as personagens falam ou mesmo pensam. Quando eu falo de pensar, é porque tem algumas narrativas do Machado de Assis em que o narrador é um narrador em terceira pessoa, que entra no pensamento das personagens e fala dessas contradições. Ele revela pra gente, mas tem outras vezes em que a coisa fica um pouco mais sutil. Por quê? Porque ele apresenta personagens que são também narradores. E, claro, personagens que têm seus limites, têm as suas vaidades, confessam ou tentam evitar confessar certas coisas. Ao tentar evitar, o grande artista que é o Machado de Assis revela pra gente que
o personagem está tentando evitar, mas daí você vai ter que ter um pouco de sutileza e delicadeza para poder entender isso. E desse ponto de vista, ele faz histórias que podem ser não aquelas do e daí, e daí, e daí, mas são histórias que tudo se encaixa de uma maneira genialmente enredada. O enredo arrasta porque, na verdade, quando a gente começa a prestar atenção e principalmente entender esses detalhes significativos, aí a narrativa cresce monumentalmente. Não é à toa que a Courtney Novak se fascinou. Porque quem é a Courtney Novak? Ela é uma mulher que, nessa altura, já tem uma certa idade, e nessa altura se colocou um desafio de ler livros de todos os países do mundo. Ela não é uma leitora iniciante. Ela é uma leitora que já tem traquejo, já tem cultura. Desse ponto de vista, ela é uma leitora muito bem informada e não tem um gosto superficial. Criança come doce extremamente açucarado. Conforme a gente cresce, a gente desenvolve o paladar melhor e deixa de gostar, na maior parte dos casos, de doces que a gente gostava quando era criança, porque a gente começa a aproveitar e a absorver outros tipos de sabores, não apenas o doce. É exatamente a mesma coisa que acontece com cultura. Quanto mais a gente vai conhecendo cultura, mais a gente vai se aprofundando. Voltando aos exemplos, meu aluno reclamava que a literatura brasileira era muito pior do que Lovecraft, porque ele estava preso na imaginação de criar personagens diferentes, personagens fantásticos. Não é essa a proposta do Machado de Assis. Se a gente for buscar isso no livro dele, a gente vai normalmente se decepcionar. E, na verdade, eu tenho que aceitar aquilo que ele impõe? Não, eu tenho que, crescendo, entender o que ele está oferecendo. E conforme a gente cresce e entende, daí a gente consegue aproveitar e apreciar. Outra reclamação era do cara que falava, eu não entendo, porque a gente precisa treinar a literatura, treinar a leitura de acordo com a nossa capacidade de ler, é que a gente vai ter capacidade de absorver e daí entender as sutilezas que estão sendo apresentadas. E, passando por cima do e daí, a gente pode apreciar o tempo da narrativa. Um conto maravilhoso como A Cartomante é um conto que, no início, apresenta em uma página quase 30 anos da vida de um personagem. Nas páginas seguintes, que normalmente dá umas 10, 12, apresentam-se algumas horas, porque o personagem está ansioso, nervoso. No final, os segundos são acelerados e a gente é arrastado pelos acontecimentos. Essa manipulação do tempo em relação à ansiedade dos personagens só pode ser feita por alguém que tem um domínio muito grande de elementos narrativos, do cenário, da descrição das personagens e da compreensão de como eles funcionam literariamente. Está muito abstrato. A gente precisa, na medida do possível, dar uma olhada em exemplos concretos, já que se pediu objetivamente, vamos objetivamente olhar para um texto do Machado de Assis. É um pedaço do capítulo 34 do Dom Casmurro. O Bentinho e a Capitu, que estavam lá se enroscando, acabaram de dar o primeiro beijo. Um parêntese só rapidinho. Atenção aqui, é o capítulo 34. Demoraram 33 capítulos para começar a apresentar a história, apresentar os personagens, eles se interessarem um pelo outro e haver um beijo. É muito pouca coisa para muito capítulo. Tem um significado de a gente ir vendo faces da personagem. E esse capítulo
34 é genial para ver faces. Ouvimos passos no corredor. Era a Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa, que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro que ela explicou por essas palavras alegres. Mamãe, olhe como esse senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. Que tem, acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem, ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe, isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe! E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso, não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cozido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechara-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investisse com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração murmurando: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dous e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam. Para viver, não sei onde nem como. E tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque as palavras saiu em voz alta. Corri à porta da alcova. Não havia ninguém lá fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho o eco aos meus ouvidos. O gosto que isso me deu foi enorme. Tem mais coisas, mas eu queria parar aqui para não alongar demais esse vídeo. Já está ficando comprido, mas vale a pena. Machado de Assis sempre vale a pena. Bom, começa com uma coisa, olha o que são as descrições que eu tinha falado. Se a gente não tem a capacidade de ler, a gente vai se perder com muita facilidade. A personalidade da Capitu aparece aqui em duas coisas rápidas. Uma, ela se recompôs com muita agilidade e é nas falas que não tem nada de descrição. Ele poderia dizer, ela falou com essa voz, puxando para isso, para aquilo. Não, o Machado de Assis é conciso. E ele simplesmente, nas palavras que ela usou, veja só, vamos repeti-las. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. A mãe responde: o que, mamãe? Isso? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe, com algumas repetições e com esse senhor cabeleireiro, pronto. A gente já montou uma personalidade para a fala dessa menina, que até o capítulo anterior
estava se apresentando de outra maneira. Então, nesse contraste entre o que ela fala, o que ela mostra e as atitudes dela, o Machado de Assis está criando uma personagem densa, profunda e profundamente ambígua. Se a gente lembrar o que ocupou a crítica machadiana durante décadas, que foi a questão: Capitu traiu ou não traiu? Spoiler, é só para obras que ficam no Idaí. Um livro de grande literatura não precisa, não tem problema de spoiler. O clássico a gente já conhece antes. Por que há uma confusão tão grande ao redor da traição da Capitu? Porque o caráter dela já é confuso, é já ambíguo, como a gente vê por aqui. Agora, e o Bentinho? O Bentinho tenta falar alguma coisa e as palavras não saem de jeito nenhum, até que elas se recolhem ao coração dizendo: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo por menos que as emoções o dominem. E aqui o Machado de Assis está pondo na boca do narrador uma autodescrição fundamental, que é: ele é um cara que só funciona dominado pelas emoções. Então, todo o cálculo que a gente possa imaginar que esse homem está fazendo está explicado aqui no capítulo 34, que ele é motivado por o quê? Pelas emoções. Porque quando ele tenta calcular, ele falha terrivelmente. Ele falha de maneira solene, como ele não consegue falar. Desse ponto de vista, olha só o contraste. Assim apanhados pela mãe, éramos dous e contrários. Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. As falas da Capitu servem para encobrir. O silêncio do Bentinho serve para revelar. Aquilo que ele não fala serve para revelar. E olha só o Machado de Assis dando para a gente uma pista de leitura do enredo desse livro. Agora, o que eu acho mais genial é a sequência em que o Bentinho sai correndo para casa, entra no quarto e não consegue ir à sala dos estudos. Um narrador que se preocupasse com fazer o leitor entrar no mundo dos personagens ficaria horas descrevendo o quarto para a gente ter uma ideia, a janela, com o que estaria fazendo barulho lá fora, mas a rapidez com que o Machado de Assis descreve o quarto, que é, na verdade, decorrente do tumulto emocional que o Bentinho está vivendo, ele é tão expressiva que ela faz a gente, quando a gente tem a sensibilidade de entender, compreender como funciona a cabeça desse personagem. Olha só. Sentei-me na cama recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam para viver, nem sei onde nem como, e tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo, remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. A realidade submetida à emoção do personagem. Essa emoção é apresentada pelo narrador como fragmentando todos os elementos do cenário de maneira a que a gente possa experimentar esse tumulto emocional dele. Estou inventando, estou viajando? Não, eu estou lendo o texto. E estou lendo o que objetivamente está colocado ali. Ao invés de fazer uma descrição minuciosa, o Machado de Assis está apresentando as coisas filtradas pelo personagem, que solta em voz alta sou homem. E fica assustado, vai olhar na porta se tem alguém e volta repetindo baixinho: sou homem. Genial a sugestão de que esse personagem aí enuncia que é homem, mas na verdade tem tanta insegurança de se assumir como homem que não vai confessar abertamente em nenhum lugar. Ou seja, ele revela pelo silêncio, pelo que ele não fala. É um personagem inseguro.
essa insegurança é, na verdade, às vezes, deixada de lado por causa da emoção. E vejam a quantidade de informações, a riqueza que a gente tem de sugestões e de construção psicológica em uma meia dúzia de parágrafos. Um pedaço do capítulo 34 de um livro que tem quase 200 capítulos. É por isso que o Machado de Assis é um grande escritor. Esses são elementos objetivos de por que ele é valorizado e por que outros não são valorizados do mesmo jeito que ele é. Vou falar ainda de autores que não têm essa qualidade toda, mas o ponto sério é a gente entender que, mas eu não gosto disso. Goste ou não goste, eu não estou falando de você. O que eu estou tentando é responder de maneira que para mim seja mais satisfatória a pergunta que alguém fez num outro canal sobre o que o Machado de Assis tem de objetivamente tão bom assim. É isso que ele tem. Ele é um criador de enredos absolutamente genial. Ele é um criador de obras de arte, porque as palavras são utilizadas de modo a construir essas armações verbais que sustentam muita informação, fazem a gente acompanhar uma história, mas uma história muito para além do e daí. É uma história que vai penetrando na cabeça dos personagens e assim fazendo com que a gente tenha acesso a vivências cada vez mais profundas, porque essa é uma outra qualidade de grandes clássicos. Eles falam sobre algo que você aqui no Brasil do ano 2020 pode entender. Um garoto dos anos 1930 pode entender. Uma influencer americana do começo do século XXI tem capacidade de entender. E várias outras figuras que se fascinaram com Machado de Assis. Agora, para se fascinar, a gente tem que também se abrir um pouco mais e deixar a nossa subjetividade para se abrir para objetividade da literatura. Uma atualização. Gravei esse vídeo no dia seguinte dei de cara com uma notícia de que a Courtney Novak mandou o desafio dela às favas e foi correndo buscar mais livro do Machado de Assis. Leu Dom Casmurro, ficou mais brava ainda que o Brasil não faz propaganda sobre a genialidade do Machado de Assis, porque agora ela disse, eu tenho dificuldade em escolher qual dos dois passou a ser o meu livro preferido de todos os tempos, passando por cima, inclusive, da Jane Austen, que é a queridinha dos leitores norte-americanos e ingleses. Machado de Assis é fantástico, Machado de Assis é genial. E aqui a gente tem que depois, quem sabe em algum outro vídeo, dar uma analisada no tal complexo de vira-lata para saber também qual das duas opções é que a gente está lidando. É com a opção só valorizamos porque os gringos valorizam ou nós necessariamente desvalorizamos porque é brasileiro.